Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, amado irmão. Estamos em mais uma manhã na presença de Deus, no programa Meditação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Bauru e em toda a nossa região. Meu amado irmão, eu sou o pastor Danilo Moura e nós vamos hoje partilhar um pouco da palavra de Deus. Meus amados, eu quero aproveitar para vos convidar a participar dos nossos cultos, que acontecem às quartas e sextas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 18h30. Hoje, meu amado irmão, logo mais às 9 horas da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical e você é o nosso convidado especial a aprender da Palavra de Deus. Como eu disse, também às 18h30 acontece o nosso culto da família. Nossa sede fica na Rua Aparecida, número 710. Adore ao Senhor nosso Deus. Nas demais congregações também temos a escola bíblica e o culto à noite. Participe e adore ao Senhor. Amados, eu quero partilhar convosco hoje a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo de número 18 e o verso de número 33 a seguir. Nós vamos falar acerca de Jesus Cristo, acerca do momento em que Jesus foi preso e entregue para ser interrogado pelos homens. Amados, João capítulo 18, verso de número 33 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: És tu rei dos judeus? E respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? E replicou-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho crime nele algum. É costume entre vós que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Nós estamos aqui, queridos, em um dos momentos cruciais da crucificação do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, do seu julgamento, se é que podemos dizer assim, da sua condenação. Nós vemos aqui que fora levado Jesus ao governo político do lugar. E Jesus, quando interrogado por Pilatos, ouviu a seguinte pergunta: És tu o rei dos judeus? Olha que pergunta interessante, querido. Mas Jesus devolveu uma pergunta a ele. Essa pergunta vem de você? Ou alguém lhe perguntou? Ou vem de outro? E a resposta de Pilatos é o que quero tomar por base. Ele disse: Porventura sou eu judeu? A tua gente te trouxe a mim. Nós vemos aqui o Senhor Jesus tendo vindo à terra, tendo pregado a verdade, tendo trazido o Evangelho. Chega em um dado momento em que as pessoas buscam ali impedir
o ministério do Senhor Jesus Cristo. De modo que, após sua entrada triunfal, surge então uma oportunidade para que, de modo político, eles condenassem a Jesus, tentando tirar a condenação das mãos dos religiosos da época, colocam ele diante de Pilatos. E Pilatos diz, Jesus perguntando para ele, é de você essa pergunta? É você que quer saber? Mas Pilatos diz, eu não sou judeu, eu não sou do seu povo, foi o seu povo que te trouxe a mim. Tendo em vista que dentro do contexto do Antigo Testamento, o povo de Deus especial, o povo escolhido de Deus é o povo judeu, eu gosto sempre, os irmãos já têm nos ouvido há alguns dias, de trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso contexto, para o nosso cotidiano, trazer a palavra do Senhor. E eu quero trazer essa pergunta aqui. Quando Pilatos fez aquele questionamento para Jesus, Jesus perguntou, olha, é de você essa pergunta? Ele disse, não, é do seu povo. É o seu povo que está te negando. É o seu povo que está tentando te condenar. Agora, Jesus ali começa, naquela oportunidade, a falar de si, do seu reino, que não seria, que não era nessa terra. Vamos trazer agora para o nosso contexto, querido. Quantas vezes nós, Jesus aqui, quero tomá-lo como uma tipologia do Evangelho, daquilo que Jesus é para a nossa vida. Logo, querido, a pergunta de Pilatos poderia ser essa, olha, não sou eu, é o seu povo que está te entregando a condenação. Muitas vezes nós, povo de Deus, servos do Senhor, que aceitamos a Jesus Cristo, que nos dizemos evangélicos, cristãos, muitas vezes nós queremos entregar o Evangelho à crucificação. O que é isso? Nós muitas vezes queremos perverter a palavra. Amado, mas pastor, hoje é um domingo, poderia ser uma palavra de bênção, mas é. Quantas vezes nós nos comportamos de modo a crucificar Jesus Cristo novamente? Nossas atitudes não condizem com a palavra de Deus. O povo judeu estava ali na condição de povo de Deus. O povo judeu estava naquele momento na condição do povo escolhido de Deus, mas estava entregando Jesus Cristo a ser crucificado. E entregando na mão de quem? Na mão dos governantes políticos daquela época. No caso, dentro desse contexto de Pilatos. Então, a esperança que veio ao mundo, que era Jesus Cristo, agora o próprio povo judeu entrega para a autoridade política para que seja crucificado. Meus amados irmãos, Jesus não veio para salvar os seus 12 discípulos. Jesus não veio para salvar uma cidade, não, ou um povo, não. Jesus Cristo veio sim para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus Cristo veio a todos nós agora. E eu lhe pergunto, você tem entregue Jesus a ser crucificado mais uma vez? Quando seguimos a leitura, querido, nós nos deparamos com a seguinte atitude de Pilatos: eu não vejo nele condenação ou crime algum. Não há crime neste homem. O que vocês querem que eu faça? E ali ele faz uma colocação, olha, é costume que eu liberte um prisioneiro. Vocês querem que eu solte esse Jesus? E o povo gritava,
não este, solte Barrabás. Barrabás, irmão, era alguém, era um delinquente, era salteador, era um ladrão. Então, naquele momento, o povo tinha Jesus e tinha um ladrão. Ora, meu amado, quantas vezes você tem a escolha nas suas mãos? Você tem muitas vezes o poder da decisão. Você sabe que eventualmente fazer uma determinada coisa desagrada a Deus, mas agrada a sua carne, agrada o seu ego. Qual era a preocupação daqueles religiosos da época? A preocupação que eles tinham era que Jesus profanasse o que eles diziam ser verdade, mas por trás disso Jesus somente pregava a verdade. Jesus falava a verdade, e a verdade muitas vezes agride os nossos ouvidos. A verdade muitas vezes machuca o nosso ego. Mas te digo algo, meu amado irmão, a verdade do Senhor é a que liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, querido, pois é a verdade quem liberta, é a verdade quem transforma, é a verdade que faz de você uma nova criatura. Nós queremos ditar as regras da nossa vida, ditar as regras do Evangelho, mas quem dita as regras do Evangelho é a palavra de Deus, é o Evangelho. Quando nós queremos viver por nossa vontade, a palavra que soa doce aos nossos ouvidos é aquela que nós impomos como verdade. Quando estamos fazendo isso, fazemos exatamente o que o povo aqui fez. Eles não queriam ouvir a verdade. Eles preferiam ter um salteador entre si do que ter o Salvador, do que ter Jesus Cristo falando a verdade. João Batista foi decapitado por falar a verdade. Percebe, querido? Jeremias foi perseguido, teve um ministério de cerca de 50 anos, um ministério que não foi ouvido, falava a verdade. Ora, querido, quantos falaram a verdade por anos, entretanto, não foram ouvidos, porque nós não queremos ouvir a verdade. Um evangelho de açúcar, como se diz, um evangelho que não passa pela cruz, não é evangelho. O evangelho tem que ser vivido por crentes verdadeiros, por pessoas que têm sinceridade no seu coração e estão dispostas a viver como Deus quer. Meu amado, Jesus te chamou para ser vitorioso, mas vitorioso nele, vitorioso em Cristo. Quando nós buscamos a vitória com as nossas mãos, com as nossas forças, querido, nós temos tendência a duas coisas. Primeiro, fracassar, porque nossa força é limitada. Segundo, a conquistar vitórias que agradam ao nosso ego e não agradam a Deus. Quando Paulo disse, olha, eu sei ter abundância, sei passar necessidade, concluindo ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse, querido, que ele podia tudo, mas naquele que lhe fortalecia. Naquele que o fortalece, querido, você pode tudo, mas é necessário que você esteja nele e ele esteja em você. Percebeu, querido? Não adianta eu levar a minha vida do jeito que agrada a minha carne e depois querer exigir algo de Deus. Não, querido. Deus é o nosso Deus soberano, poderoso, onipotente, misericordioso, sim, porém justo. A justiça de Deus é verdadeira, diferente da nossa justiça, pois a nossa justiça
é imediatista. Nós queremos fazer e ter o resultado já. Sabe o que é isso, querido? São muitas pessoas que hoje vivem um evangelho de botão. O que é isso, pastor? Um evangelho de botão? É um evangelho em que eu aperto um botão e falo: Jesus, eu quero a vitória agora. Aperto um botão e a vitória vem. Não queremos ter vida de consagração com Deus, não queremos ter uma vida de oração com Deus. Querido, desperta. Desperta para o evangelho verdadeiro, um evangelho de obediência, um evangelho de submissão à palavra de Deus, um evangelho que transforma, um evangelho que faz de você uma nova criatura. Ser nova criatura é abandonar as coisas velhas, é abandonar o pecado. Servir a Deus, querido, e servir ao inimigo não é possível. Porque ou você agradará a Deus ou agradará ao maligno. Mas o Senhor te chamou para ser luz. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou para ser diferente. Então seja. O Senhor te chamou para ser sal da terra, luz do mundo. Não é ser conivente com o que a sociedade julga ser correto. A sociedade pode dizer que isso pode, aquilo pode, isso é normal, isso não faz mal. Mas se a palavra do Senhor condena, a palavra tem que ser a nossa regra. Querido, quantas vezes aqui, neste programa, eu ministro acerca do caráter, acerca da transformação de vida, porque o Evangelho é isso, querido. Eu repito o verso que citei há pouco aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a lógica, não é o pensamento, não são suas conclusões, é a verdade que te liberta. É conhecer a palavra de Deus que te liberta. Por isso, insistentemente lhe convido para a escola dominical, que é onde você ouvirá a palavra de Deus e aprenderá. A verdade nos liberta, a verdade nos transforma, a verdade nos faz novas criaturas. Jesus está às portas. Quando ele subiu ao céu, nos deixou uma promessa de que voltaria para buscar a igreja. Mas ele volta para buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. Quando alguém que se diz evangelho é pego em alguma falta, em alguma falha, mentindo, roubando, fazendo qualquer coisa, alguém diz assim: olha, o fulano de tal fez isso, aquilo outro, e ainda diz que é crente, e ainda diz que serve a Deus. Mas por que existe esse peso? Porque, querido, quem vive o Evangelho tem um peso de responsabilidade sobre sua vida. E a você que está nos ouvindo e talvez não conheça o Evangelho, ainda não aceitou Jesus, ainda não aprendeu da palavra, querido, o Senhor te chama para fazer a diferença. Não é para ser mais um em meio à multidão, porque muitas vezes você se sente só em meio a uma multidão. Mas Jesus quer ser a companhia plena, perfeita na sua vida e constantemente estar contigo. Eis que sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele quer estar com você, quer que você sinta a sua presença. Mas para isso é evangelho de verdade. É evangelho que entra aqui, desce ao coração e reluz na sua vida. Querido irmão, ponha isso no seu coração. Viva a palavra de Deus, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, para que as palavras de Jesus estejam em você, porque dessa forma, querido, nós não seremos simplesmente crentes que imaginam que Deus é nosso funcionário. Não vivam um evangelho de botão, querido. Vivam um evangelho verdadeiro, de transformação da sua vida. Esse é o evangelho que Jesus veio trazer, que muda vidas, que retira a hipocrisia da nossa face, que faz com que as máscaras caiam. Evangelho de verdade é o evangelho do amor.
Querido irmão, o povo gritou: solte Barrabás. Em outro evangelho, ele faz a pergunta: e o que faço com esse Jesus? O povo grita em alta voz: crucificam, crucificam. Quantas vezes nós, com as nossas atitudes, estamos gritando: crucifica o evangelho, mata o evangelho, acaba com o evangelho. Nossas atitudes gritam, irmão. Então, cuidado. Viva um evangelho verdadeiro. Viva o evangelho que transforma a vida e que faz de você uma nova criatura. Eu quero orar pela sua vida, meu amado. Fecha os teus olhos e peça para que Deus trate o seu coração e transforme a sua vida. Bendito Deus e Pai, eu quero agradecer por esses minutos que pudemos partilhar da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor prepare a boa terra, os bons corações para ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, guarda a minha vida de todo mal, de todo intento maligno. Continua conosco, Senhor. É o meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Tenha um domingo abençoado com a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti.